concluí aqui mais uma encomenda, então vim gravar para vocês os detalhes, tá? Eu vou fazer um vlogzinho aqui para mostrar para vocês, quem gosta aí de saber o quanto a gente usou de material, quais foram os materiais, e depois no final, né, a gente fala sobre o valor, medida, tudo bem? Então, desde já peço que vocês fiquem aí, se gostar do vídeo, já deixa aí o seu gostei, ok? Vamos lá. Aqui eu tenho um jogo de banheiro com 5 peças. É o jogo de banheiro Elos, uma criação minha. Gravei essa florzinha aqui pra vocês, tá? É bem facinho de fazer, a folha também. Então, hoje eu vim trazer o vlog, mas futuramente, se Deus quiser, pretendo gravar as videoaulas, ok? Então, para esse jogo de banheiro eu usei a linha Duna para fazer as flores, as folhas. Essa cor é o gramado. Usei aqui o fio charme, a cor 1289, que é o amarelo canário, e a cor azul marinho da Apollo número 6. Como eu falei, eu tenho 5 peças aqui e eu vou mostrar uma a uma para vocês. Já vou aproveitar também para ir pesando. E medir, no final eu meço todas elas, tá? Mas cada uma que eu abrir aqui, eu vou aproveitar que elas estão dobradinhas e vou pesar logo com vocês. Vou iniciar aqui pelo porta-papel higiênico. É um porta-papel higiênico de 3 lugares. Ele ficou aqui já com a aplicação 177 gramas. Ficou oscilando 188, 177, tá? Então, eu fiz esse porta-papel higiênico para um rolo daqueles bem grandão, sabe? Aqueles que são triplo. Então, por isso que o espaço aqui é bem grande. Olha só. Foi a pedido, né? Foi uma encomenda, então a gente atende os pedidos. Colei apenas uma florzinha. Iniciei com 26 elos, que são esse grupinho de pontos altos. Iniciei com 26. Fiz as 2 primeiras carreiras aqui, iguais a gente inicia tanto no tapete quanto nas outras peças. E depois eu já fui aplicando o bico, tá? Eu modifiquei um pouquinho o bico porque ia ficar muito largo, então eu acabei pegando aqui a primeira carreira do bico e a última. Então tem mais 2 carreiras, porque é um bico de 4 carreiras, mas não dava para eu colocar tudo aqui. Por isso eu fiz esse porta-papel higiênico com 1, 2 carreiras e depois as últimas 3 aqui, que é o bico, a carreira fechada, a primeira carreira do bico e a última, tá bom? Depois eu fiz aqui a argolinha, olha, para tá colocando no suporte. E ficou bem legal, ficou um tamanho bem bom também, né? Porque foi feito sob encomenda, então foi isso que eu tinha aqui para falar para vocês. Era isso, tá bom? Como eu falei, eu vou deixar para medir tudo lá no final e falar valores. Aqui eu tenho a caixa acoplada. Ficando aqui com 328 gramas. Ela não é muito grande, tá? Mas ela tem aqui o mesmo padrão de pontos dos outros tapetes, é claro. Apliquei também apenas uma flor. Não sei se vocês conseguem visualizar bem. Acredito que sim. É essa cor que vocês conseguem ver aí pela imagem. É a cor verdadeira aqui. E é muito simples de fazer, tá? Eu inicio aqui, não tinha a argolinha de acrílico. E também, particularmente, eu não gosto de colocar a argola acrílica por causa que a gente coloca na máquina, né? E acaba que possa ser, nunca aconteceu, não sei se acontece realmente, mas de repente, né, ocasião do destino aí, venha quebrar aqui, né, e não tem como substituir. E assim eu fiz com a própria linha, que você pode colocar no tanque, na máquina, que vai dar no mesmo, não vai quebrar, não vai desfazer, porque aqui a gente fez usando a própria linha, o anel mágico aqui, tá? Aí faço aqui o quadrado normal e depois eu faço uma quantidade de 14 centímetros para um lado, 14 centímetros para o outro, e depois é só descer o comprimento, tá? Desce aqui o comprimento desejado e acrescenta o bico, como eu falei para vocês, ele é um bico de 4 carreiras, aqui ele tá completinho. E os pontos que eu usei aqui são todos pontos altos, tá?
todo o trabalho é feito sobre ponto alto e correntinha. Eu faço o ponto alto um dentro do outro, sem espaço de correntinha, para dar esse leve relevo aqui, ó. Fica um certo relevo aqui na peça, porque eu faço os pontos altos, ao invés de pegar em cima do ponto, eu coloco ponto alto dentro de ponto alto, tá? Por isso que dá esse efeito bem de relevo mesmo. Aqui eu tenho o pé do vaso, vou aproveitar e pesar esse pezinho do vaso. 305 gramas já com aplicação. E ele não é pequeno, tá? Não é considerado aí um tapete pequeno. Olha aqui. É bem bonito. É um simples, mas com elegância. Fica super retinho. Super lindo. Eu iniciei com 7 elos. Fiz 13 carreiras. Depois eu fiz uma carreira de ponto alto fechado. E as 4 carreiras, que é do bico de acabamento. Fiz a aplicação de flores assim. Aqui eu tenho 6 elos também na parte da abertura aqui. E o detalhe mais importante dessa peça é que, do jeito que você começa, você termina sem corte de fio, tá? Porque muitas das vezes o pé do vaso, geralmente a gente precisa cortar o fio para estar fazendo aqui a parte da abertura. Nesse caso, para esse modelo, eu adaptei não precisar cortar fio nenhum, tá? Para começar e terminar tudo de uma vez, sem estar fazendo aqui muitas emendas, né? A não ser que seja cores variadas, que nem eu já fiz um outro jogo desse aqui usando 2 cores. Aí, nesse caso, a gente, claro, precisa, não tem como evitar, né, as emendas, mas assim, você usando uma cor só, eu consigo mostrar para vocês que tem como a gente fazer sem precisar fazer corte de fio. Agora, a tampinha do vaso, ficando aqui com 340 gramas. Eu iniciei a minha tampa do vaso com 6 elos, permaneceu as 13 carreiras e uma carreira do ponto fechado e as 4 carreiras do bico, tá? Ficou bem legal, ficou bem retinha, tá? E eu faço as minhas aplicações com cola quente, sempre com cola quente, tá? Nunca faço com outra cola porque eu tenho medo de não dar certo. Não significa que as colas não são confiáveis, não é isso. É comigo mesmo, é eu que gosto da cola quente. Até porque você aplica e ela já seca instantaneamente, né? Aí aqui tá a redinha, eu sempre começo com 9 correntinhas, depois 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e a última sem correntinhas. Sempre faço assim. E aqui, caso precise, eu faço as correntinhas aqui antes de finalizar, tá bom? Por último, o tapete da pia. Ficou aqui 397 gramas. O tapete da pia eu iniciei com 13 elos, 13 carreiras e a carreira de ponto alto fechado e as 4 carreiras do bico. Também não teve modificação, tá? E as flores, apliquei assim, como vocês podem ver, apenas com 2 folhinhas para cada lado, tá? Olha só esse efeito de relevo que eu sempre falo pra vocês. Deixa eu aproximar. Ó, um efeito de relevozinho aqui. E fica bem reto o trabalho. E agora eu vou começar a medir, tá? Vou falar as medidas aqui com vocês. O tapete, de um biquinho ao outro, ele tá com 72 centímetros no comprimento por 51 na largura, tá? A tampa do vaso, 58 por 52 de largura também. A caixa acoplada, 41 no comprimento por 17 na altura. O pezinho do vaso, contando a partir da abertura aqui em cima, ou melhor, após a abertura até o último biquinho, 58 por 52. A largura tá permanecendo a mesma, porque foram a mesma quantidade de carreira, tá? Fica oscilando 51, 52, mas é nessa base aí a largura. Já o porta-papel higiênico ficou com 60 no comprimento por 17 na largura.
O jogo ficou pesando ao todo 1 kg 548 gramas. De barbante eu usei 1 kg e 400 gramas e 148 gramas de linha charme e aduna, tá? E junto com a cola também, porque querendo ou não a cola dá um certo peso aí, né? Uma vez que é líquido e depois ela endurece ali, acaba que fica mais pesadinho sim, tá bom? Então agora eu vou falar de valores com vocês. É uma coisa muito particular de cada crocheteira, então o que eu falar aqui eu estou falando na minha realidade, tá? Eu cobrei aqui por esse jogo de 5 peças com a aplicação R$300. Se eu fosse fazer ele sem aplicação, talvez uns 270. Antes de finalizar, eu quis abrir e mostrar aqui pra vocês no chão, tá? Pra ver bem de pertinho os detalhes, as cores exatas, os pontinhos, o que ficou retinho. E de repente, né, vocês pegam aí como inspiração a cor, o modelinho e façam aí, né, pra vender ou pra vocês mesmos. E é muito bom esse jogo de banheiro com essa aplicação, porque a flor é rasteira, você não vai correr risco nenhum de tropeçar, tá? De engatar, enroscar o pé ali, não corre esse risco, tá? Então, foi esse o videozinho. Espero muito que vocês tenham gostado de verdade. Já compartilha, deixe seu like se você gostou. E fiquem com Deus, até um próximo vídeo, se Deus quiser.